um escândalo de negligência, como o governo falhou com os aposentados do INSS. Imagine você, depois de décadas de suor, impostos e contribuições, finalmente alcançando a aposentadoria. Aquele momento em que o descanso deveria ser seu direito, quando o dinheiro suado do seu trabalho deveria garantir uma vida digna, pagar as contas, os remédios, talvez um agrado para os netos. Agora, imagine abrir seu extrato e descobrir que esse dinheiro, que é seu por lei, está sendo roubado. Descontos que você nunca autorizou para entidades que nunca viu corroem seu benefício como parasitas. E quem deveria protegê-lo? O governo que jura defender o povo, mas que, na verdade, deixou a porta aberta para os ladrões. Esse é o pesadelo de milhões de aposentados brasileiros, vítimas de um escândalo de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Enquanto os segurados sofrem, o governo Lula tenta apagar o incêndio com uma troca de cadeiras. Carlos Lupe sai, Wolney Queiroz entra como novo ministro da Previdência Social. Mas não se engane. Essa mudança é só uma cortina de fumaça para esconder a negligência crônica que permitiu que bilhões fossem desviados dos mais vulneráveis. Neste texto, vamos expor como o governo falhou, como os aposentados são os únicos inocentes nessa história e por que a responsabilidade por esse desastre recai diretamente sobre quem prometeu cuidar do povo. Desenvolvimento: um crime facilitado pela incompetência. As fraudes no INSS, um roubo à vista de todos. As fraudes no INSS não são um acidente, são o resultado de anos de descaso. Aposentados e pensionistas começaram a perceber que seus benefícios estavam sendo mutilados por descontos ilegais, desviados para supostas associações, sindicatos ou entidades fantasmas. Esses golpes não são novidade, mas agora atingiram uma escala revoltante. Milhões de segurados lesados, bilhões de reais desaparecidos. E como isso foi possível? Porque o INSS, sob a gestão do governo, é um sistema vulnerável, com processos arcaicos, pouca transparência e fiscalização risível. Os fraudadores não precisaram ser gênios. Usaram dados pessoais roubados, contratos falsificados e a burocracia do INSS como aliados. Enquanto o governo se vangloriava de avanços digitais, como o portal Gov.br, deixou o INSS exposto, uma presa fácil para quadrilhas que operam com a precisão de quem sabe que ninguém está olhando. E quem paga o preço? Os aposentados que nunca assinaram nada, nunca autorizaram nada, mas veem seus benefícios minguarem mês após mês. O impacto nos aposentados. Uma crueldade inaceitável. Pense em Dona Maria, uma professora aposentada de 70 anos, que dedicou a vida a ensinar crianças em escolas públicas. Ela planejava viver com dignidade, pagar seu aluguel e os remédios para a pressão alta. Mas, há meses, Dona Maria descobriu que 50 reais do seu benefício estão sendo sugados por uma Associação de Apoio aos Aposentados, que ela nunca ouviu falar. Para ela, esses 50 bares são a diferença entre comprar comida ou passar fome, entre pagar a luz ou ficar no escuro. E Dona Maria não está sozinha. Em todo o Brasil, aposentados como ela enfrentam o mesmo drama, traídos por um sistema que deveria ser seu escudo. Esses descontos ilegais não são apenas números em um extrato. São golpes na alma de quem já deu tudo pelo país. Aposentados, muitos deles idosos, doentes ou vivendo em condições precárias, são as únicas vítimas inocentes dessa história. Eles confiaram no INSS, no governo, na promessa de que seu trabalho seria recompensado. Em troca, receberam negligência, roubo e humilhação. Enquanto isso, o governo, que deveria garantir a segurança dos benefícios, se limita a reagir quando o escândalo explode, como se não tivesse nenhuma responsabilidade pelo caos. A resposta do governo. Tarde demais, insuficiente demais. Quando as denúncias das fraudes começaram a ecoar, o governo Lula optou por uma solução que cheira a encenação. Tirou Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social e colocou Wolney Queiroz no seu lugar.
Lupe, que esteve à frente do ministério durante todo o período em que as fraudes cresceram, sai como se fosse apenas um coadjuvante, enquanto Queiroz assume com promessas vagas de auditoria e punição aos culpados. Mas não se deixe enganar. Essa troca é um paliativo, uma tentativa de acalmar a opinião pública sem enfrentar a raiz do problema. O governo sabia das vulnerabilidades do INSS há anos. Relatórios internos, denúncias de servidores e até alertas do Ministério Público apontavam falhas gritantes na segurança dos benefícios. Ainda assim, nada foi feito para modernizar o sistema, aumentar a fiscalização ou proteger os segurados. A troca de ministro é apenas um gesto político, uma forma de dizer: estamos agindo, sem admitir que a culpa por esse desastre começa no Palácio do Planalto. Wolney Queiroz, com seu discurso de tolerância zero, não explica por que o governo permitiu que o problema chegasse a esse ponto, nem como planeja recuperar o dinheiro roubado dos aposentados. Medidas de fachada. O medo de um novo caso Pix. O governo agora corre contra o tempo para evitar que o escândalo do INSS se transforme em um novo caso Pix, aquele fiasco em que fraudes no sistema de pagamentos instantâneos expuseram a fragilidade das instituições brasileiras. Para isso, anunciou medidas que, à primeira vista, parecem ambiciosas. Contatar todos os segurados do INSS, não apenas os 6 milhões diretamente afetados, para alertar sobre os descontos ilegais. Acelerar investigações com o Ministério Público e a Polícia Federal. E lançar uma campanha de conscientização para ensinar os aposentados a checar seus extratos. Mas vamos ser claros, essas ações são tardias e insuficientes. Contatar os segurados é o mínimo que o governo deveria fazer, considerando que foi sua negligência que permitiu os desvios. As investigações, embora necessárias, não devolvem o dinheiro roubado nem apagam o sofrimento dos aposentados que já foram lesados. E a tal campanha de conscientização é quase uma confissão de culpa. O governo está transferindo para os segurados, muitos deles idosos, com pouco acesso à internet ou conhecimento digital, a responsabilidade de fiscalizar o próprio benefício, como se fosse obrigação deles consertar os erros do INSS. Onde estava essa preocupação antes, quando as fraudes começaram a se multiplicar? Análise. A culpa do governo e o futuro. Incerto. Inés. Uma gestão marcada pelo descaso. O governo Lula tem responsabilidade direta nesse escândalo. O INSS não é uma instituição qualquer. É um dos pilares da Seguridade Social, responsável por garantir a sobrevivência de milhões de brasileiros. Permitir que ele se tornasse um alvo fácil para fraudadores é uma falha imperdoável. A gestão de Carlos Lupe foi marcada por inação, com processos obsoletos e uma fiscalização que mais parecia uma peneira. E o presidente Lula, que prometeu um governo voltado para os mais pobres, não pode se esquivar. Ele nomeou Lupe, ele avalizou essa gestão, ele falhou em proteger os aposentados. Wolney Queiroz herda um ministério em crise, mas suas promessas de mudança soam como retórica vazia enquanto o governo não admitir seus erros. Uma auditoria no INSS é bem-vinda, mas por que ela não foi feita antes? Punição aos fraudadores é essencial, mas onde está o plano para ressarcir as vítimas? E, acima de tudo, por que o governo continua tratando os aposentados como coadjuvantes, exigindo que eles próprios se defendam de um sistema que já os traiu? Soluções reais ou mais promessas? Para resolver o problema, o governo precisa ir além de trocas de ministro e campanhas de última hora. A digitalização completa do INSS, com sistemas de segurança robustos e alertas automáticos para descontos suspeitos, é urgente. Outros países, como a Alemanha e o Canadá, já usam tecnologia avançada para proteger seus sistemas previdenciários, porque o Brasil, que se gaba do Pix, não faz o mesmo com o INSS. Além disso, é preciso investir em equipes de fiscalização permanentes, com poder para agir rápido contra qualquer irregularidade. Mas nada disso terá efeito sem um compromisso real com as vítimas.
O governo deve criar um fundo de ressarcimento para devolver cada centavo roubado dos aposentados, com juros e correção. E, mais importante, precisa pedir desculpas públicas, reconhecendo que falhou com aqueles que mais dependem dele. Sem essas medidas, qualquer promessa de Wolney Queiroz será apenas mais uma tentativa de apagar o incêndio com gasolina. O papel dos aposentados. Vítimas não culpados. Os aposentados são as únicas vítimas inocentes dessa história. Eles confiaram no governo, pagaram suas contribuições, cumpriram sua parte. Em troca, foram abandonados à própria sorte, obrigados a lutar contra fraudes que nunca deveriam ter acontecido. É inaceitável que o governo jogue sobre eles a responsabilidade de checar extratos ou denunciar irregularidades. Muitos não têm acesso à internet. Outros não entendem o jargão do INSS. Exigir que sejam detetives dos próprios benefícios é uma crueldade adicional. Hora de exigir justiça. Não aceite a negligência. Se você é segurado do INSS, não se cale. Acesse o portal Meu INSS. Denuncie qualquer desconto suspeito e cobre do governo a devolução do seu dinheiro. Se não for segurado, apoie os aposentados à sua volta, seus pais, avós, vizinhos. Eles não merecem carregar o peso da incompetência alheia. E, como cidadãos, todos nós temos o dever de exigir que o governo assuma sua culpa. Chega de trocas de ministro para fingir ação. Queremos ressarcimento, punição aos culpados e um INSS que funcione. Uma demanda final. O escândalo do INSS é uma ferida aberta no coração do Brasil. Os aposentados que construíram este país foram traídos por um governo que preferiu fechar os olhos a enfrentar o problema. Wolney Queiroz pode até trazer mudanças, mas elas serão inúteis se o governo não reconhecer sua responsabilidade. A Previdência Social é um direito, não um favor. E enquanto o governo não devolver a dignidade roubada dos aposentados, ele não merece a confiança de nenhum brasileiro. A luta é de todos nós, porque hoje são os aposentados. Amanhã pode ser qualquer um.